Cumprimentamos a todos os nossos amados e preciosos irmãos, na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A partir de agora, estamos começando mais uma programação de fé, com hinos, orações e a mensagem poderosa da Palavra de Deus ao nosso favor. E para darmos início neste programa, nós teremos uma palavra de oração falando com o Senhor nosso Deus. E quem cumprimenta vocês é o pastor José Aparecido da Silva, e eu convido a todos para nós orarmos juntos neste momento. Gracioso e bondoso Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, humildemente, ó Pai, nós nos encontramos em Tua bendita presença, agradecidos ao Senhor pelo privilégio de estarmos juntos novamente ao redor da Tua bendita palavra, Senhor. Damos graças ao Senhor pela vida, pela saúde, pela paz, pelas bênçãos recebidas e por estarmos aqui agora meditando na Tua palavra, prestando ao Senhor o nosso culto, a nossa adoração, e nós pedimos o perdão pelos nossos pecados, nossas falhas, pedimos também a inspiração divina para cultuarmos ao Senhor em mais esta vez, que o Senhor possa nos dar a bênção que cada um de nós precisamos.
E é no nome do Senhor Jesus Cristo que nós pedimos todas estas bênçãos e te agradecemos humildemente, agora e para todo sempre. Amém e amém, Senhor Jesus. Graças a Deus. Muito bom, queridos. A escritura que nós vamos ler está em Gênesis, capítulo 3 e versículo 1. E nós estamos citando assim antecipadamente para que os irmãos possam encontrar enquanto nós traremos as nossas notificações, como nós acostumamos fazer em todas as nossas programações. Eu gostaria de lembrar a todos que este programa, normalmente, ele é publicado de segunda a sábado, aqui pelo canal Portal da Mensagem Revelada. Mas, ultimamente, por alguns motivos que nós tivemos técnicos e também por causa do tempo que deixa a voz assim um tanto dificultosa para a gente fazer a pregação aqui no programa, não é? no canal. Então nós temos tido um tempo sem gravarmos os nossos programas, mas temos muitos programas aí gravados, né? Pois aí de quase uns 2.000 mais ou menos. Então, se o irmão, se a irmã deseja assistir um programa, é só procurar ali na relação de vídeos no canal do YouTube. Mas permitindo o Senhor, então, nós daremos prosseguimento agora através das nossas publicações, como fazemos, já dissemos, de segunda a sábado, não é? E enquanto os irmãos estão procurando em suas Bíblias, gostaria de lembrar então que este programa é uma gentileza da igreja que está em Santa Bárbara do Oeste, na Rua Romênia 212, no Jardim Europa. E os nossos cultos são realizados ali todos os domingos, no horário das 18h30. E na cidade de Campinas, o nosso tabernáculo está localizado na Rua Geraldo Gonçalves Dias, número 130, no Parque Residencial Shalom. E nós damos boas-vindas a todos os irmãos que desejarem estar conosco. Se você reside próximo a um desses dois endereços, então nós te convidamos para vir e adorar conosco, e certamente nós seremos abençoados com a vossa presença, e com certeza o irmão, a irmã também será abençoado ou abençoada através de estar ali juntamente com os filhos de Deus. E também não esqueça de clicar no joinha, no gostei, porque assim o algoritmo vai impulsionando cada vez mais os vídeos e mais pessoas vão sendo alcançadas também pela bênção de Deus, que é o objetivo da pregação aqui neste canal. E dito todas estas coisas, agora nós vamos então já para a leitura bíblica conforme nós anunciamos. Gênesis capítulo 3 e versículo 1. Leiamos então. Ora, a serpente era mais astuta que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais.
Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Amém. Até ao versículo 6, não é? E agora nós vamos ouvir uma belíssima canção para o nosso enlevo espiritual. Quem vai interpretar esse lindo hino é a nossa irmã Cleusa de Oliveira, cantora sacra, e o nome do hino é Confia no Senhor e Ora. Depois que ouvirmos este hino, então nós voltaremos e daremos prosseguimento no estudo da mensagem que está em apreço, a qual foi interrompida durante esse tempo em que ficamos sem as gravações, que é então o poder de Deus para transformar. Vamos ouvir então esse hino para a glória de Deus e para o nosso enlevo espiritual. Ouçamos e meditemos. Vem do alto, lá do trono do Supremo, ricas copiosas bênçãos lá do céu, que se espalha sobre todo o globo terra, onde habita os santos que vão receber. Confia no Senhor e ora, de joelho e a face no chão. Constante o teu tema seja buscar a Deus em oração. Desperta a madrugada e clama pelo óleo da unção de Deus, que breve tu verás descer vitória que vem lá do céu. Se tu clamas e espera muito tempo pelas bênçãos lá do trono do Senhor, tu jejuas e deixa mais cair teus prantos, que na taça o anjo leva ao Deus de amor. Confia no Senhor e ora, de joelho e a face no chão. Constante o teu tema seja buscar a Deus em oração. Desperta a madrugada e clama pelo óleo da unção de Deus, que breve tu verás descer vitória que vem lá do céu. Paciente és
espera em Deus, nele confia. Como Abraão, Davi, Jó, nele esperou. Pelos prantos de Ana, Deus lhe deu um filho. Ouviu Elias e também ouve o teu clamor. Confia no Senhor e ora, de joelho e a face no chão, que breve tu verás descer vitória que vem lá do céu, vitória que vem lá do céu, vitória que vem lá. Amém, Senhor Jesus. Que o Senhor Jesus Cristo receba esse louvor para a sua honra e sua bendita glória, e que os nossos corações sejam abençoados também ao ouvirmos o mesmo, não é? E agora, meus amados, conforme já dissemos, nós estamos com a mensagem O Poder de Deus para Transformar. Estamos parados no parágrafo 72. E vamos aqui então, a partir deste parágrafo, meditar na bendita palavra, na mensagem pregada pelo profeta de Deus, nosso precioso irmão William Branham. Leiamos então. Recordem, primeiro Satanás citou aquela escritura tão claro como poderia ser. Deus disse aquilo: não comerás de toda a árvore do Éden. Então ele fez uma pergunta para Eva. O Senhor Deus disse que vocês não podem comer de nenhum fruto, de nenhuma árvore do jardim, né? Vem, não comereis de toda a árvore? Então ele questionou a Eva essa situação aqui de não poder comer o fruto. Agora, eu estou dizendo ele, mas ele era quem? É claro que quem estava falando com a mulher era a serpente, que nós a chamamos de ela, a serpente. Mas na verdade, vamos observar que a serpente naquela época, ela não era um réptil que se rastejava pelo chão, né? Ela andava ereta, ela conversava, ela raciocinava, ela tinha astúcia para tentar enganar a mulher e assim por diante. Então, andava ereta, vamos observar as qualificações, não é? Andava ereta, ou ereto, não é? E falava, questionava, raciocinava e assim por diante. Então, ele veio e falou com a mulher. Foi assim que Deus disse que vocês não podem comer de nenhum fruto de nenhuma árvore que está no meio do jardim? A Eva respondeu: não, não foi assim, bem assim que Deus disse, não. Ele disse que dos frutos das árvores nós podemos comer. Só não podemos comer do fruto da árvore que está no meio do jardim. Porque disse Deus que no dia em que nós o fizermos, certamente nós morreremos, não é? E às vezes eu fico um pouco embaraçado aqui, pensando que eu deveria prosseguir aqui na meditação da Escritura lida e deixarmos a parte da mensagem para outra hora. E depois eu penso que nós devemos continuar lendo a mensagem, mas vamos pelo menos um pouquinho
de cada lado, então, não é? Então nós vamos observar que existiam duas árvores sobressalentes, destacadas no jardim. Eram duas, e havia uma proibição para que não se comesse do fruto de uma delas, que era a árvore que estava no meio do jardim. Mas tinha a outra árvore, daquela eles podiam comer. É certo isso? Então, quem seriam essas duas árvores? Bom, a Bíblia diz em Apocalipse que o Senhor Jesus Cristo é a árvore da vida, que dá o seu fruto na estação própria, que são 12 frutos por ano, e as folhas desta árvore é para a saúde das nações. Está escrito em Apocalipse, não é? Agora, então uma das árvores era a árvore da vida. É a mesma árvore de Apocalipse. Agora, a outra árvore, então, se uma era a árvore da vida, que em se comendo do seu fruto viveria eternamente, então a outra, ao contrário, seria a árvore da morte, e que em se comendo de seu fruto morreria. Foi o que Deus disse, não é? Mas muito bem, continuando então aqui, vamos só guardar esses detalhes, não é? E recordem agora, Eva disse: sim, podemos comer de cada árvore, mas da árvore que está no meio do jardim não devemos nem mesmo tocá-la. Agora observe-o em sua mensagem. Torceu aquela palavra só um pouquinho. Então a serpente torceu, deu uma torcida nessa palavra. Ele torceu só um pouquinho, não é? Então é isso que o profeta está dizendo aqui. Então ele citou a palavra. Porque eu não sei se você sabe que Satanás é um dos melhores pregadores da Bíblia que existe. Só que ele torce a palavra de Deus, não é? Muito bom, então. Eva disse: pois Deus disse que se fizermos isto, nesse dia morreremos. Ele disse: certamente não morrerás. Vem, ele era um homem. O profeta está dizendo aqui, essa serpente, ele era um homem. Ele disse: você faz isto agora, e vocês são como um povo ignorante. Então ele disse para Eva: você e seu marido são muito ignorantes a respeito de determinados assuntos, não é? Vocês são muito inocentes, porque você há de lembrar-se também que a Bíblia disse que quando o Senhor chegou na viração do dia e procurou por Adão, ele respondeu: eis-me aqui, Senhor, estou escondido. Aí o Senhor perguntou para ele: por que você está escondido? Porventura comeste do fruto que eu te disse para não comer? Não é? O que é que Adão respondeu? A mulher que tu me deste me deu do fruto e eu comi. Porque lá na escritura que nós lemos, a Bíblia disse que ela comeu do fruto juntamente com a serpente e depois trouxe para seu marido e ele também comeu com ela. Você não perdeu
a lembrança da expressão bíblica, não é? E Adão comeu do fruto com ela. Então foi isso que aconteceu. E quando ele o fez, ou seja, eles, os dois, Eva e Adão, o fizeram, abriram-se-lhe verdadeiramente os seus olhos. Então aquilo que Satanás havia dito veio a acontecer realmente. Os olhos deles se abriram e eles ficaram conhecendo o que significava a nudez, tanto de Eva como de seu esposo, de seu marido Adão. Aí os olhos deles foram abertos. Foi por isso que Adão se ocultou e construiu para si e para sua mulher aventais de folhas de figueira, porque agora eles viram suas vergonhas, eles entenderam o que significava as suas vergonhas, tanto a dele como de sua esposa, não é? Então, mas o diabo disse para eles: vocês são um povo ignorante, que não entende nada, quase, não é? Realmente vocês não sabem de todas as coisas, mas se vocês simplesmente participassem disso, então vocês teriam sabedoria, teriam conhecimento, vocês conheceriam o certo e o errado. Qual foi ou qual teria sido a vantagem de conhecer o errado? Porque o certo eles já conheciam e eles viviam praticando o certo, mas o diabo queria fazê-los conhecer o errado também, né? Nós não podemos perder esses detalhes. Então vocês ficariam conhecendo o certo e o errado, e seriam como deuses. Se você simplesmente participar dessa sabedoria que tenho, eu sei, mas você não sabe. Isso tudo era a serpente pregando para Eva. Eu conheço tudo isso, eu sei todas estas coisas, mas você não sabe, e nem seu marido também não sabe, porque eles só sabiam o certo, o errado eles não sabiam, não é? Que é bom ter sabedoria, mas se a sabedoria é contrária, se a sabedoria não é a correta sabedoria de Deus, a sabedoria divina, e se torna uma sabedoria natural, não me importa quanta ciência tenhamos, e seja o que for, ou cultura, é do diabo. Eu lhes provarei isso, o Senhor permitindo, em poucos minutos. É do diabo. Esse conhecimento que Satanás queria passar para Eva, não é? Era um conhecimento diabólico. E esse conhecimento diabólico ainda está tomando conta da humanidade ainda hoje, em nossos dias, não é? A civilização é do diabo. Eu acabei de pregar sobre isso. Toda cultura na Terra, todos os poderes da ciência e tudo mais é do diabo. É o seu evangelho que ele pregou de conhecimento no Jardim do Éden. E ele tomou aquele conhecimento pervertido, contrário à palavra,
e vontade e plano de Deus. E agora ele teve 6.000 anos para fazer exatamente o que Deus fez, somente de uma maneira. Continuando mais um pouquinho aqui, né? De uma maneira pervertida. E tomou o mesmo espaço de tempo para trazer o seu próprio Éden. Eu preciso dar uma pausa aqui para esclarecer um detalhe importante para cada irmão que está ouvindo nesse instante a palavra, né? O Senhor Deus demorou 6.000 anos para fazer o mundo. Você diria para mim, mas isso é certo, pastor? 6.000 anos? A Bíblia diz que são 6 dias. Primeiro dia ele fez uma coisa, segundo dia ele fez outra, terceiro, quarto, quinto, e no sexto ele criou o homem, e no sétimo ele descansou. Mas você não pode se esquecer de que um dia de Deus são 1.000 anos para o humano. O apóstolo São Pedro disse isto, que um dia para Deus são 1.000 anos para nós, né, humanos. Então, Deus tinha levado 6.000 anos para construir esse mundo. E aí, quando o errado aconteceu, porque o interesse de Satanás era que Adão e Eva ficassem conhecendo o errado, porque o certo eles já sabiam, eles já conheciam, não é? Eles viviam no que era certo, no que era a palavra de Deus, inadulterada, sem nenhuma interpretação. Mas agora o intento de Satanás era fazer com que Adão e Eva ficassem conhecendo o que era errado. E quando eles ficaram conhecendo o que era errado, então o mundo caiu no abismo. Deus já tinha criado todo o mundo e estava descansando no 7º dia já. Então aí eles derrubaram o mundo do outro lado do abismo. E ninguém, ser algum criado, teria a condição, teria a capacidade de retornar, resgatar esse mundo de volta ao que era certo. Somente Deus poderia fazer isso, não é? Então, nós vamos observando esses pormenores que são muito importantes. E quando ele fez isto e convenceu Eva, e por sua vez Eva convenceu Adão, então eles derrubaram o mundo do outro lado do abismo, e de cujo lugar ninguém os poderia trazer de volta. Então, daí para frente, Satanás ficou regendo esse mundo. O diabo ficou sendo o regente, o dirigente deste mundo por outros 6.000 anos. Deus primeiro ficou com 6.000 anos e depois Satanás, após ter convencido o ser humano do pecado que derrubou o mundo do outro lado do abismo, então agora o mundo ficou sendo regido por 6.000 anos através de Satanás. Agora, é muito bom se nós pudéssemos nos lembrar, você que é leitor bíblico, que é conhecedor das Escrituras, você vai ver, por exemplo, lá na tentação
lá no deserto, quando o Senhor Jesus Cristo estava jejuando por 40 dias e 40 noites. O diabo chegou ali e disse para ele: se você está com fome, transforme essas pedras em pães, né? E ele não o fez. O Senhor Jesus Cristo não obedeceu a Satanás. E aí ele levou o Jesus até o cume do monte e mostrou para ele todas as glórias do mundo. Não perca isso que eu vou citar agora. O diabo mostrou para Jesus todas as glórias do mundo. E ele disse: olha, você está vendo aqui os reinos do mundo inteiro? Tudo isso é meu porque a mim me foi entregue. E se você se prostrar e me adorar, eu te darei tudo isso. Aí o Senhor Jesus Cristo disse: vai-te, Satanás. Está escrito: somente ao Senhor teu Deus adorarás e a Ele servirás. Então Adão caiu. E Adão era o primeiro, chamado de alma vivente. E o Senhor Jesus Cristo foi o segundo Adão, que foi chamado de espírito vivificante. E então ele não caiu, Adão caiu. Eva veio e deu a ele, e eles comeram juntos do fruto proibido. Adão caiu, mas o segundo Adão não caiu. Quando Satanás veio e fez a mesma proposta, a mesma tentação para ele, ele disse: vai-te, Satanás. Porque o diabo disse: eu te darei os reinos do mundo inteiro, se você se prostrar e me adorar. Então, aí Satanás se traiu, porque ele acabou contando ao Senhor Jesus Cristo qual era o seu verdadeiro objetivo, qual sempre foi o seu verdadeiro objetivo. Porque nós sabemos que Satanás, Lúcifer, foi expulso do céu. Ele era um anjo de luz, mas ele queria ser igual a Deus. Ele não estava satisfeito daquela maneira. Ele queria ser igual a Deus. E então ele conseguiu convencer a terça parte dos anjos a acompanhá-lo nessa rebelião, né? E Deus os expulsou do céu e ele veio para a terra. Agora chegou aqui na terra, você pensa que o intento dele acabou? De ser adorado, de ser o governador do mundo? Não, o seu intento não acabou. Ele ainda continuou querendo ser o governador do mundo, porque ele não queria destruir o que Deus tinha feito. Ele queria tomar conta do mundo, porque certamente ele deveria ter conjecturado, não é? Se eu tomar conta desse mundo, eu vou fazer as coisas melhores do que as que o Senhor Deus fez. Então foi isso que aconteceu. Foi por isso que ele foi lá no Éden e o Senhor Jesus Cristo disse para ele: vai-te, Satanás, porque está escrito: somente ao Senhor teu Deus adorarás. Então o Satanás quer ser adorado. Sempre esse foi o objetivo, foi o intento de Satanás, é ser adorado no lugar de Deus. E quando o Senhor Jesus Cristo veio na terra, o diabo não tinha certeza se ele era mesmo o Messias prometido, não é? Sendo o Messias prometido, naturalmente,
ele seria Deus, não é certo? Mas ele não tinha muita certeza, então ele tinha que testar a resistência, tinha que testar a firmeza do Senhor Jesus Cristo. Mas ele já percebeu que o Senhor Jesus Cristo não se renderia às suas artimanhas, às suas propostas, né? Nós vamos terminar este parágrafo aqui, então. Eu parei um pouco para fazermos essa meditação e agora eu preciso voltar um pouquinho aqui, né? Ele fez somente uma maneira pervertida e tomou o mesmo espaço de tempo para trazer o seu próprio Éden, como já havíamos dito, né? Deus levou 6.000 anos construindo e depois Satanás então tomou agora a direção, o governo desse mundo, que já também tem sido por 6.000 anos. Só que tem um porém. No mundo de Deus não tinha morte. No mundo de Deus não tinha câncer. No mundo de Deus não tinha problemas, doenças, não tinha cemitério, não tinha hospitais. No mundo de Deus não, mas no mundo de Satanás surgiram todas estas coisas, porque ele não foi capaz de fazer a mesma coisa que Deus tinha feito, não é? Então eu vou terminar o parágrafo aqui. O próprio Éden, agora ele tem um Éden aqui na terra. Este ele é Satanás, né? Ele tem um Éden aqui na terra e está cheio de sabedoria, conhecimento. Este foi o seu evangelho no princípio: conhecimento, sabedoria e ciência. Deus nunca forneceu tal coisa. E eu quero que você observe um momento. Ele fez isso. E porque ele era um homem de sabedoria mundana. Que Deus nos ajude, em nome do Senhor Jesus Cristo, não é? Nós vamos parar aqui no parágrafo 77 da mensagem que estamos lendo, o poder de Deus para transformar. E agora nós vamos ter o nosso momento de oração, a oração da fé, e também para encerramento do programa. Mas agora, se você trouxe sua peça de roupa, certamente não deve ter trazido, porque como nós tivemos essa falha, essa lacuna entre as gravações, então você não poderia saber que hoje nós teríamos o programa gravado. Mas de todas as maneiras, você tem a fé. E daqui para frente agora, cada irmão traga a sua peça de roupa, traga o seu lenço, o seu pano, para que nós possamos orar e a unção do Espírito de Deus possa vir e a pessoa seja curada ao receber o toque daquela peça de roupa, não é? Então, orem comigo agora. Senhor Deus e Pai, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós agradecemos ao Senhor por este privilégio de estarmos orando. Já ouvimos a palavra, agora estamos orando em favor uns dos outros. Seja qual for a enfermidade, a doença, seja qual for o problema que esteja acometendo qualquer um dos nossos irmãos ou irmãs, que isto seja repreendido em nome do Senhor Jesus Cristo.
porque na verdade Satanás trouxe tudo isso para a terra, enfermidades, doenças e perturbações e opressões malignas e tudo. Mas o Senhor Jesus Cristo veio e nos resgatou desse poderio, desse domínio de Satanás. E agora nós estamos sob a proteção do Senhor. Pai bendito, no nome sagrado do Senhor Jesus Cristo, nós oramos em favor uns dos outros e nós pedimos todas estas bênçãos e te agradecemos humildemente, agora e para todo sempre. Amém e amém. Graças a Deus. Muito bom, então, amados, terminamos o nosso programa hoje. E permitindo o Senhor, nós voltaremos então com a nossa programação normal. Fiquem todos com Deus, na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e amém. Deus abençoe a todos.